Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Coisa boa estar aqui com você no programa Conectando mais uma vez. Quero te lembrar que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, nós estamos aqui com um programa novinho para você. Se você não puder assistir à noite, às 22 horas, nós estamos às 8 da manhã com a reprise e às 13 horas e 30 minutos, porque eu almoço com você também. Eu tomo café da manhã, eu almoço e antes de dormir, inclusive, você pode ir para a cama com a gente, né? 22 horas, você já naquele momento de relaxar e aí a gente já vai nessas entrevistas interessantes, que eu gosto sempre de trazer pessoas aqui que possam contribuir com o seu dia a dia. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Petit Sucre, onde eu gravo o programa, aqui na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, a Agência Paradise, você quer fazer um site, uma página de captura, vídeos, postagens para suas redes sociais, agenciaparadise.com.br, e estamos juntos com o Complexo Médico Hospitalar da Med Rádios. Med Rádios, que agora o Hospital Med Rádios está 24 horas com urgência e emergência para adultos. Med Rádios e você juntos pela vida. Olha, falar com você hoje a respeito de um assunto super importante. E aí eu te pergunto, você quer morrer jovem? Eu acredito que a resposta seja não, porque eu não quero, né? Quero ficar com 100 e poucos anos. Nós vamos falar sobre isso. Eu estou aqui super bem acompanhada hoje com a doutora Rony Roselli. Ela é geriatra, ela cuida dos idosos. Velhinhos, quando a gente fala carinhosamente, porque tem gente que não usa, não é, o carinho para com eles. Dia 15 de junho é o dia de conscientização contra a violência, não é, que é aplicada aos idosos, a violência contra idosos. Tem muita gente, né, doutora, que faz esse tipo de coisa, né? Seja bem-vinda aqui ao Conectando. Boa tarde, Edjane. É sempre um prazer imenso conversar com você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E assim, o mês de junho, o Junho Violeta, ele é dedicado a gente conversar, esclarecer sobre esse tema que diz respeito a todos nós. Porque quando a gente fala no cuidar do idoso, no olhar para o idoso, a gente está falando de todos nós que estamos nesse processo de envelhecimento. Então, ainda é uma população que sofre muito preconceito, que a gente chama de etarismo. É aquele preconceito simplesmente por ser idoso. E também sofre violência, né? A violência contra a pessoa idosa é um dos temas que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia traz sempre à tona, porque é um problema de saúde pública. É muito mais comum do que a gente imagina. Os dados falam em 10% dos idosos, mas esse número é subdiagnosticado. A gente acredita que uma parte maior dos idosos sofra algum tipo de violência, e a violência contra a pessoa idosa é qualquer ato, qualquer ação ou omissão que esse idoso sofra de forma única ou de forma repetida e causado por alguém que tenha uma relação de confiança. Olha só, essa eu já chamo de chamada de atenção, não é? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, é prevenção, é chamada de atenção para a violência contra o idoso, aí as pessoas pensam em empurrão, em algo assim tão que chame realmente atenção. Mas existem pequenas coisas praticadas por pessoas que a gente acha que ama, não é? Que fazem a diferença e que são agressão contra os idosos, né? Sim, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, a gente não fala apenas da violência física. A violência física acontece, precisa ser denunciada e punida, infelizmente mais frequente do que a gente imagina, mas ainda mais frequente é a violência que não é física. A gente tem os maus tratos em relação à negligência, ao abandono, o abuso financeiro, o abuso psicológico, né? Aquele idoso que é constrangido dentro da sua casa ou no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de estar, né? Pode ser na casa de uma outra pessoa, normalmente uma pessoa mais próxima. E abuso sexual, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então existe uma série de abusos que acontecem com esses idosos que precisam ser falados. O abuso mais comum é o abuso da omissão, da negligência, dos maus tratos. É aquele idoso, e aí especialmente os idosos mais frágeis, que não recebem o cuidado que deveriam receber. Tem gente deixando o idoso para lá.
Isso. Deixando o pai, a mãe, o avô. É tão triste quando a gente pensa assim, alguém tá deixando o pai para lá, a mãe para lá. Independente de quem foi o seu pai ou sua mãe na sua vida, tá? E aí eu chamo essa atenção aqui já, doutora, eu peço até licença para isso, para que você entenda que, ainda que o seu pai e sua mãe tenham sido omissos na sua vida, eles te deram a vida. Tem que lembrar disso, não é? E aí a gente precisa não transformar um problema em milhares de problemas. A gente sabe que tem o psicológico, tem o mental, tem tudo que precisa ser trabalhado, mas se a gente pensar de uma forma mais simples, estar disponível para amar. São questões muito complexas, né? E a primeira estratégia para combater a violência contra o idoso é o evitar. Porque quando a gente fala sobre esse cuidado do idoso mais frágil, aquele idoso que tem um Alzheimer, que tem um quadro demencial mais avançado, idoso com Parkinson, idoso que sofreu um AVC e está acamado, e a gente fala nessa negligência, a gente não pode esquecer também que às vezes essa sobrecarga do cuidado fica com uma pessoa só. Muitas vezes uma filha e que larga suas coisas, suas questões, sua vida pessoal e seu trabalho, muitas vezes, para cuidar desses pais. E às vezes até se esquece, né? Isso, então assim, essa pessoa que está sobrecarregada e que termina cuidando sozinha e que também adoece, ela tem uma maior probabilidade de cometer alguma violência com esse idoso. Você está me dizendo que a violência ela pode ser intencional ou não? Porque assim, primeiro, será que essa pessoa é treinada para cuidar desse idoso? Será que ela tem um suporte para cuidar desse idoso? A gente sabe que cuidar de alguém que dependa dos nossos cuidados ou que possam ter algum distúrbio de comportamento, como nos quadros demenciais, é muito difícil e exige muito. Então, é necessário uma rede de suporte para essas pessoas que cuidam, para esses cuidadores. Se eu não cuido de quem cuida, fica muito difícil eu ter um resultado positivo em relação a esse idoso. Então, o primeiro passo da prevenção, do combate à violência contra a pessoa idosa é o evitar. E a gente evita de várias formas. Primeiro, cuidando das pessoas antes de envelhecerem. Você falou no começo que o geriatra cuida do idoso. Sim, mas ele cuida do envelhecer. Quando que a gente começa a cuidar? Isso é importante, né? Porque a gente aos 80 anos, por exemplo, a soma do que a gente foi a vida inteira. Então, se eu envelheço melhor, se eu tenho menos fragilidade, se eu sou menos dependente, obviamente eu vou estar menos vulnerável à violência. Então, é uma forma de evitar. Eu tô com mais que a metade de 100. Eu aprendi isso numa entrevista que eu fiz aqui com o Carlos Jorge, né? Eu tô mais que metade de 100. Já tô na hora, já passei da hora de visitar um geriatra. Então, o geriatra é o médico do idoso, mas ele pode despertar, ou ele pode olhar, ou ele pode cuidar de quem está envelhecendo. O cuidar do envelhecer não necessariamente depende de um médico, depende de uma perspectiva quando eu coloco a minha vida como protagonista da minha história. Quando eu enxergo o processo de envelhecimento e eu enxergo que eu vou ser aos 80, a soma do que eu fui a vida inteira. Então, esse é a primeira forma, a primeira estratégia de evitar situações de violência. É quando a pessoa que está envelhecendo, ela não vai necessitar de cuidados de terceiros. Ela é independente e autônoma, capaz de se cuidar. Trabalhamos com projeção, então. Isso. A segunda estratégia é cuidar de quem cuida. Existe uma sobrecarga do cuidador. De que forma o núcleo familiar mais próximo pode fornecer um suporte? Eu costumo, nas minhas consultas, fazer reuniões familiares com os outros filhos, para que esses outros filhos eles consigam enxergar a dinâmica e a complexidade do cuidado e dar um suporte para esse cuidador principal. Então, com a rede familiar mais próxima, é importante que a sociedade também se sinta comprometida com isso. Às vezes é um vizinho, é um parente que não é um irmão, mas é um parente um pouco mais distante e que pode se aproximar para ajudar um pouco no suporte e nesse cuidado com o cuidador, ajudar a quem cuida para que essa carga seja um pouco mais leve. E além, né, do núcleo familiar principal, a rede familiar e a rede social um pouco mais alargada, também o poder público, para que o poder público possa enxergar as necessidades dessa família, assistências domiciliares para os idosos que não conseguem sair de casa, um suporte, inclusive, na compra de mantimentos que são importantes, né, de fraldas descartáveis. O custo
o ônus e o custo financeiro desses pacientes são muito grandes. Porque tem necessidades muito específicas, não é? Sim, então assim, é importante que eu pense, né, de uma forma mais ampla, porque muitas vezes a gente condena o cuidador e, claro, toda a violência ela precisa ser identificada e denunciada e combatida, mas de que forma, como está esse cuidador, de que forma essa família tem esse suporte? Então, o nosso olhar na violência contra a pessoa idosa não é só o vai lá e denuncia, mas de que forma eu consigo evitar que esse idoso sofra maus tratos? A denúncia muitas vezes ela serve, na maioria das vezes, para uma punição, mas não para uma solução. Sim, não é? Claro, eu estou falando que... Não que a gente que tem que ser negligenciado, não. E aí eu vou chegar lá. E aí a gente fala, por exemplo, eu estou falando da violência mais comum, que é da omissão e que dessa falta de suporte e de cuidado. É claro que existem outras violências, a violência financeira, por exemplo, aquele idoso, ele é impedido de usufruir dos seus bens. A gente sabe que uma parcela significativa de idosos, elas são responsáveis pelo sustento da casa, inclusive de filhos adultos. Isso é um problema grave também no nosso país. Então, esse olhar da violência financeira, que também pode acontecer, as pessoas e a sociedade precisam estar atenta. Poda, né? Completamente completamente a qualidade de vida do idoso, né? Aquele primo, aquela pessoa que frequenta a casa, esse idoso está tendo um suporte que é compatível com a sua renda. E aí essa violência financeira, ela já não é percebida somente quando a pessoa está com alguma demência, não. A gente já vê isso daí quando o idoso ele está muito mais novo e ainda saudável, infelizmente. E aí vem uma complexidade também dessa situação. Dificilmente um idoso vai denunciar um filho ou um neto. Ou às vezes ele é levado pelo emocional também, e isso é um tipo de violência, não é? É aquela questão, mas se eu não cuidar de você, ninguém vai cuidar, você vai para um asilo. Ou então eu estou fazendo um bem para o meu filho, eu estou fazendo um bem para o meu neto, tirando de mim, da minha qualidade de vida e dando para aquela pessoa. Então, assim, são situações complexas, assim, exige uma participação profissional de perto, né, um atendimento muito profissional, o assistente social, né, o serviço social ajuda muito na identificação e na tentativa de solução desse problema, assistência psicológica também. Então, cada violência, cada tipo de maus tratos, obviamente, ele vai necessitar de uma estratégia diferente. Então, o primeiro ponto é evitar esse tipo de violência. O segundo ponto é identificar, porque muitas vezes a gente não pergunta, a gente não procura saber, não faz parte da rotina uma avaliação, por exemplo, com assistente social, daqueles pacientes mais acamados e que possa fazer uma visita no domicílio para poder enxergar como são essas questões. Então, evitar sempre que possível é a principal estratégia, identificar. Será que eu estou reconhecendo esse idoso que está sofrendo maus tratos? E também é complexo, porque às vezes o idoso mais frágil, ele tem uma demência, um distúrbio de comportamento, e às vezes você não sabe se ele está agitado, se ele está agitado porque ele tem um Alzheimer, por exemplo, que está com um distúrbio de comportamento, ou se ele está sofrendo maus tratos. Então necessita uma aproximação. Eu preciso estar presente nessa família como parente, como sociedade e como poder público, né? E aí identificar, prestar atenção, esse idoso está mais quieto, esse idoso está mais isolado, esse idoso apresenta marcas que podem ser sugestivas de violência física. É claro que também tem um porém aí, porque às vezes o idoso mais frágil, ele tem uma fragilidade capilar e ele tem manchas na pele que não é de violência. De forma geral, normalmente essas manchas que são espontâneas, elas ficam nas áreas fotoexpostas, ficam nas áreas mais expostas. Uma lesão no pescoço, uma lesão na nádega, na genitália, elas são mais indicativas de uma possibilidade de violência física. Mas, mais uma vez, é preciso estar presente naquele contexto para que a gente possa identificar, não é? Então, a identificação desse maus tratos é uma pessoa que chega lá, que acompanha mais ou menos e que sabe que esse paciente está sendo privado de um cuidado adequado, está sendo privado da sua renda financeira,
ele está sendo constrangido, então às vezes familiares ou pessoas próximas que estão sempre constrangendo, xingando, ameaçando esse idoso. Então, será que você já ouviu isso, né? Então, identifique, procure ajuda. Tem o Conselho Municipal do Idoso, tem até se for um caso mais grave, até uma ajuda policial mesmo, no caso de situação mais grave, mas o serviço social da região, o posto de saúde. É importante então, identificar. Quem está ao redor estar atento também. Estar atento. Ou não diria nem estar atento, estar comprometido. Eu gostei muito dessa palavra que você usou, porque quando a gente está comprometido, a gente não está ali só para julgar, a gente está também para ajudar. Isso. Então, tenha um olhar, como eu falei, o que você pode fazer para diminuir a sobrecarga desse cuidador? Será que você consegue, por exemplo, uma vez por semana dizer, não precisa fazer o almoço, deixa que eu trago o almoço para você nesse dia, para que você não tenha essa sobrecarga. Deixa que eu vou hoje lavar seus pratos ali, um vizinho. Que tipo de ajuda? É uma tia que você tem, que é frágil, que é cuidada por um filho? Será que você não consegue disponibilizar uma tarde, ou um dia numa semana, um dia no mês, para que você possa ir lá cuidar dessa pessoa e dar um pouco de descanso para esse cuidador que está sobrecarregado? Isso é uma coisa assim, às vezes a gente pensa que para ajudar o outro a gente precisa de uma decisão ou de algo que vai trazer uma sobrecarga muito grande para a nossa vida, ou que tem que ser para sempre. Imagina se todo mundo escolhesse um dia, né, para poder fazer o bem. Só surpresa boa, eu desejo para todo mundo boas surpresas, né? Que a gente seria na vida dessas pessoas já valeria muito. Doutora Rony, vamos para o intervalinho comercial rápido e aí nós voltaremos, porque eu também quero saber, eu não quero saber só de violência contra o idoso, eu quero saber também como que a gente faz para evitar essa chegada nessa fase, nessa idade, de uma forma assim ruim. Ruim, eu digo, não pejorativamente falando, mas ruim de ficar à mercê da violência, inclusive, tá? Eu volto já. Sou o Dr. Rodrigo Vegetti, médico anestesista do Hospital Med-Rádios. Queria falar para vocês que uma das responsabilidades do anestesista é garantir a ausência da dor, da consciência e de outras sensações ao paciente durante os procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos, identificando e tratando alterações nas funções vitais. Durante todo esse processo, a consulta pré-anestésica é de grande valia. Hospital Med-Rádios, agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Estou de volta aqui no Conectando. Muito bom saber que você está aí conosco. Hoje eu estou aqui super bem acompanhada com uma pessoa querida, a doutora Rony Roselli, com quem eu quero conversar muitas vezes mais. Você sabe por quê? Porque eu quero saber como é que eu faço para evitar. Nós estamos falando aqui, inicialmente, do dia 15 de junho, que é o dia de combate à violência contra o idoso. E aí a doutora falou de 3 pontos importantes, que é o evitar, o identificar, e agora nós vamos para o 3º ponto importante quando a gente pensa nessa violência. Na sequência, eu já vou dizer para você que eu quero saber como é que a gente faz para evitar, que é chegar nessa idade de uma maneira melhor, né? Pois é, então as principais formas, as principais estratégias, você tenta evitar sempre, você procura identificar, ter um olhar atento e denunciar, né? Então, procurar quem pode interferir nesse processo. Seja, muitas vezes, a própria equipe de saúde, porque às vezes a pessoa ela não tem a capacidade de cuidar, ela não tem entendimento, ela não sabe cuidar, ela vai receber uma orientação para isso. Em casos, claro, mais leves,
até um outro extremo de você fazer uma denúncia policial de um idoso que esteja sofrendo privações graves, maus tratos, também importante. De vez em quando a gente vê na mídia algumas reportagens muito dolorosas e muito tristes sobre pessoas idosas em sofrimento absurdas, né? físico intenso. Então, essas denúncias são denúncias policiais que não podem perder tempo, a gente precisa se comprometer do ponto de vista social. E aí, claro, vai passar pelo conselho do idoso, vai passar pelo próprio médico. Então, como eu falei no outro bloco, eu costumo fazer reuniões familiares, porque muitas vezes esse idoso, esse cuidador está sobrecarregado e essa sobrecarga termina resultando num dano, né, do cuidado do idoso, porque uma pessoa obviamente não vai conseguir suprir todas as necessidades sozinha todos os dias. Então eu costumo fazer uma reunião familiar para que eu possa pontuar as necessidades e orientar a família. Então é sempre esse primeiro passo. E, obviamente, cada situação de abuso vai desencadear uma estratégia diferente. Então, evite, ofereça ajuda, ofereça suporte, identifique, preste atenção e denuncie, né? E principalmente aqueles casos de situações mais graves. Mas eu queria também falar, aproveitar na violência, a gente também pode começar a inibir o etarismo. Sabe, às vezes, aquela piada que você escuta sobre idoso, que você está numa roda de amigos e uma pessoa fala pejorativamente sobre o idoso, às vezes o idoso está na mesa ou fala sobre o pai. Então, iniba, corrija isso. Fala assim, olha, eu acho que você está sendo etarista, você está sendo pejorativo e eu acho que o idoso merece respeito. Porque às vezes a gente acha uma piada sem graça, acha uma coisa ruim, mas a gente termina se calando. Sendo conivente com ela, dá aquela risadinha. Então assim, a gente precisa interferir na sociedade e no nosso meio. Eu não posso esperar que a sociedade mude sem a intervenção humana. Ela não vai mudar. Então, isso também é uma violência, isso também é algo que precisa ser combatido. Então, a gente precisa intervir na sociedade, intervir com os nossos amigos. Muitas vezes nem é tão pensado, às vezes a pessoa acha que é uma piada, que é uma coisa engraçada. Está achando que é algo muito normal, mas não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Aquela piada relacionando a sexualidade do idoso, que o idoso isso, que o idoso aquilo. Então, eu acho que como sociedade, a gente precisa identificar que isso é etarismo, isso é preconceito com o idoso, isso é violência ao idoso e que a gente precisa começar a inibir. Então, eu acho que isso é um dever de todos nós, eu venho falando sobre isso, é uma questão de saúde pública, de política pública, esse suporte ao idoso. E mais, né, eu sempre falo, quando eu falo de cuidar do idoso, quando eu falo de uma sociedade melhor para o idoso, eu estou falando de mim, de nós. A gente quer envelhecer no início, né? Então, você quer morrer sociedade. Cedo? Porque se você não quer, seja inteligente, né? Cuide das Construa pessoas, uma sociedade, construa uma sociedade melhor para quando você envelhecer. Plante, que quando né? você envelheça. Sementinha. Então, isso é algo que a gente transforma uma sociedade e que a gente vai usufruir disso. E espero que a gente possa viver numa sociedade mais igual, numa sociedade mais justa e mais segura. A gente sabe que fazer com que sua pressão arterial esteja controlada, fazer um exercício físico, todo mundo fala isso, pouca gente pratica. Mas quais são as coisas mais importantes para que a gente possa estar numa situação do evitar, né, esses maus tratos? Que a gente possa chegar lá qual é a melhor colocação? É a terceira idade? É a melhor idade? Como que é a melhor forma de falar e de chegar até ela? Há muito tempo a gente já identifica que melhor idade não é um conceito adequado, até porque melhor idade é muito pessoal. Eu tenho pacientes que dizem que a melhor idade dele é agora, quando envelheceu. Você tem pessoas que acham que não, que a melhor idade foi a infância, ou foi a adolescência, então, ou é a idade que está vivendo agora. Deve ser chamada de melhor idade. Porque assim, isso é muito pessoal, isso é muito relativo. Do meu ponto de vista, eu acredito que a gente tem que pensar que a melhor idade é a que a gente está vivendo, eu só tenho ela para viver, mas não é um termo muito adequado. Os idosos também não se sentem bem representados quando se fala dessa questão da melhor idade. Eu sou geriatra, acho que é um privilégio envelhecer, mas eu sei muito bem dos desafios e das dificuldades que estão inseridas no processo de envelhecimento.
Então, terceira idade pode ser chamada, ou chamar idoso. Até porque a gente tem a certeza, isso é uma certeza mesmo, que nós estamos caminhando para o fim da vida. Sim. Não é? É um sim. Então, de repente, quando você precisa, a pessoa ter um olhar muito positivo para dizer assim, eu estou na melhor idade. Mas quando você faz o comparativo, em qualquer idade você está caminhando para o fim da vida, tá? A gente precisa lembrar disso. Eu acho que o Covid veio para trazer essa lembrança de uma maneira muito triste. Mas, vamos dizer assim, você está mais próximo do fim da vida quando você chega na terceira idade. E de que forma você quer chegar na terceira idade? Que foi uma das coisas que você perguntou e todo mundo fica pensando. A primeira coisa que eu falo é assim, é um entendimento, como eu falei, eu sou aos 70, aos 80, fruto do que eu fiz a minha vida inteira. Então isso não pode ser teórico. Eu vejo hoje uma medicina muito voltada para o médico e muito voltada para a medicação. Eu tenho a impressão, e o que eu vejo é que assim, a gente nunca teve tanto acesso à medicação, mas nunca estivemos talvez tão doentes. Então, o centro da saúde, ela não pode ser o médico. O centro da saúde não pode ser o remédio, não pode ser a doença. E aí eu pergunto, você quer cuidar da sua doença ou você quer cuidar da sua saúde? Você quer girar o ciclo da doença ou girar o ciclo, a roda da saúde? Então, de que forma você quer viver? Isso é uma pergunta básica, porque não adianta a gente falar sobre todas as coisas que a gente sabe que é importante, mas se eu não tenho esse entendimento, se eu vou para o meu médico e eu falo da doença, da doença, da doença. Eu vou para uma roda de amigos e eu pergunto qual é o remédio que você comprou, quero saber a novidade do remédio. Eu preciso falar sobre saúde, eu preciso falar sobre as coisas que me dão bem-estar. É coerência que a gente precisa ter também, né? E aí não dá, e a palavra não dá para viver bem sem atividade física. Não dá para viver bem sem controle alimentar. A gente come muito carboidratos ruins, inadequados. A gente tem baixa ingesta de proteína, principalmente o idoso. E essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Não dá para viver bem sem atividade física. E a atividade física precisa combinar atividade muscular, atividade com peso e atividade aeróbica. Então, e o interessante, e eu convido a todo mundo que está ouvindo fazer esse teste, é que o nosso corpo ele vai se acostumar. Por exemplo, Darwin já falou assim, que quem sobrevive, a espécie que sobrevive não é a mais forte nem a mais veloz, é a que melhor se adapta. E nós somos seres capazes de se adaptar. O nosso organismo ele vai se adaptar com a vida ruim, sedentária, com alimentação inadequada ou com uma vida melhor. E você vai perceber que se você girar essa roda da saúde, se você mostrar para o seu corpo que a atividade física, que você persistir nisso, o seu corpo vai se acostumar com isso. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais controle das doenças crônicas. Então, na verdade, agora você está dando esse recado para qualquer idade. Todos nós. É isso, porque... A hora da virada de chave é a hora que você quer, que você toma a decisão. No entendimento de que o centro da minha saúde não é o médico. O centro da minha saúde não é o remédio nem a doença, mas é a forma que eu levo a minha vida. Eu digo isso porque tem gente que pode estar pensando assim, mas não tem aquela história, né? Eu já levei a vida toda desse jeito, eu já comi muito carboidrato e agora? Tá na hora, o nosso corpo se adapta. E ele se adapta com coisas boas ou se adapta com coisas ruins. Então, primeiro é o hábito. As pessoas querem começar a caminhar, aí vão caminhar 1 hora. O nosso cérebro, ele vai querer o repouso. O nosso cérebro, ele tem uma programação para poupar energia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o hábito de caminhar, o hábito de fazer uma atividade física. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos. E ele vai entrar nesse ritmo e é inegável o bem-estar, o controle de doenças crônicas, a satisfação pessoal, a melhoria do sono, a melhoria do processo digestivo. A gente sabe que o nosso intestino ele tem uma capacidade, ele tem uma função muito maior do que apenas a absorção de nutrientes. Um intestino inflamado, ele desencadeia uma série de sintomas que são até cerebrais, dificuldade de concentração, de cérebro, né? Isso, dificuldade de concentração, fadiga, alteração de sono. Então, é necessário, e aí é uma coisa que eu tenho falado ultimamente, que, claro, o geriatra é o médico que cuida do idoso, mas o geriatra ele tem uma percepção do processo de envelhecer. E você?
e você que está assistindo tem um entendimento do que você está envelhecendo, que seu organismo que envelhecer é perder reserva, que tipo de reserva você está fazendo. Então, é um despertar pessoal e, obviamente, quando você tem um médico que consegue enxergar e compartilhar isso com você, você tá em uma vantagem, né? Você vai para o seu médico para falar de doença apenas ou para falar de saúde? Que estratégias... Consultas de prevenção acho que são muito saudáveis, né? Mas às São vezes muito... de controle, não só de prevenção. Sim. Mesmo no controle de doença, de hipertensão, de diabetes, conversar sobre outras formas de tratamento que são fundamentais, além da medicação, apenas da medicação. Então, eu preciso ter no médico essa cumplicidade, não de tomar remédio, mas de cultivar a minha saúde, de diminuir, planejamento para mim, na verdade. Aí, né? Vamos planejar a minha vida. A identificação e o planejamento e a execução. Isso. Então, é esse entendimento. Então, faça do seu médico o seu cúmplice, não apenas de tomar remédio, mas o seu cúmplice no girar a roda do bem viver, da saúde, da melhoria da expectativa de vida, da diminuição da fragilidade. Porque a gente já conseguiu viver mais, a gente tem uma expectativa de vida hoje muito maior, mas agora o nosso objetivo é viver melhor, com independência, com autonomia. E existem passos para fazer sobre isso, para começar isso. Mas esse é o caminho, é o único caminho, na verdade, de poder garantir ou de poder aumentar a sua probabilidade de viver por mais tempo de forma independente. Olha que legal, hein? Essa conversa é muito boa. Doutora, está na hora de eu agradecer essa sua contribuição aqui rápida, né? no Conectando. Quem quer encontrar a doutora Rony Roselli, quem quer se abastecer de um conteúdo importante, que eu acho que, né, esclarece a abertura da mente, pode começar num programa como esse. Você assiste o vídeo, você não sei isso mesmo, eu preciso olhar um pouco mais para mim. Qualquer hora é hora, não no sentido de você se acomodar para depois eu cuido, qualquer hora é hora a partir de agora, né? Exatamente. E aí, como é que faz? Onde que encontra a doutora Rony Roselli? Bom, eu procuro ser bem ativa nas redes sociais, pode me encontrar pelo Instagram, é fácil, Rony Geriatra. E eu procuro dar algumas dicas, eu procuro responder algumas perguntas de algumas pessoas que possam ajudar isso. Eu sempre uso a minha rede social em favor das pessoas, né? Procuro fazer isso. Ou pode me procurar no consultório também. Eu atendo, eu faço consultório na UCISAL, e é um lugar muito bacana de atendimento, que eu trabalho lá há uns 15 anos. E eu faço consultório também privado no Harmony, então estou à disposição. Olha que maravilha, né? Doutora, muito obrigada por essa vez. Obrigada. E obrigada a todos também. Obrigada a você que está aí com a gente, ó. Amanhã nos encontraremos novamente, às 22 horas, o programa para você novinho. Se você não puder, se já foi dormir ou tiver algum compromisso, 8 da manhã, 1h30 da tarde, ou no YouTube. Eu conto com você. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.